Amigos, um grande abraço para vocês desde a nossa maravilhosa Venezuela do Sul. Olha que linda esta branca, não é maravilhosa? É maravilhosíssima. Um tolo ou uma tola diz, isso é uma camiseta de agouro, não é de protesto, anta. E é muito bonita. Aqui embaixo no primeiro comentário há um link onde você que achou como essa linda camiseta útil e de protesto pode clicar aí no link do primeiro comentário fixado e ir até a loja virtual. Há também na modalidade preta. Vamos lá, vamos tomar café, porque hoje nós vamos falar de uma pesquisa muito legal. Diário do Poder, mas está em toda a mídia. E é do Datafolha. É a pesquisa do Datafolha. Imagina se fosse uma pesquisa séria. Supremo é motivo de vergonha para 58% dos brasileiros. Um levantamento, uma pesquisa feita pelo Datafolha. Vamos tomar café, ô mané. Se você quer café, ô mané, essa é a hora. Se você quer café, mané, essa é a hora. Mas também você pode querer croquete, tiranete, croquete, tiranete. Seus 213 milhões de pequenos tiranetes. 213 milhões de pequenos tiranetes. Se eu fossem vocês, eu tomaria vergonha. Deve ser difícil ser um dos 11 suceranos de uma população que praticamente é toda de tiranete, não é? 213 milhões de tiranetes. Você viu lá o que a tia Carmen Lúcia disse? Já dizia o meu avô, quem tem boca fala o que quer. Outro ditado já diz que quem tem boca vai a Roma. Não sei se Francisco já não está mais lá não, né? Porque antigamente era uma viajada para despachar com Francisco, né? E dizem, né? Era uma viajada, era um aliado e tanto esse Francisco, né? Uau. Comer é bom. Francisco. Desculpa aí, Francisco. É porque quando a gente vai falar de um assunto sério, tem que reforçar. Vamos lá. Quem está tomando um cafezinho aí agora, ou quem deu uma pausa para buscar um cafezinho, vamos juntos. Um brinde a Francisco, que tentou ser mais real do que o canal e tomou no Chico. Vamos lá. Que maravilha. Diário do Poder. Supremo é motivo de vergonha para 58% dos brasileiros. Porque aí foi uma pergunta direcionada, né? Agora, há pesquisas recentes que demonstram que apenas 13% dos brasileiros aprovam o Supremo Tribunal Federal. Também não muito distante, nesses últimos meses, a pesquisa apontando que apenas 8% dos brasileiros aprovam o Supremo Tribunal Federal. Vejam, se nós temos 11 homens e mulheres, na verdade, 9, às vezes 8. Se nós temos uma instituição que está fazendo uma releitura, a meu ver, indevida, a todo momento da Constituição, e está dizendo que está fazendo isso para proteger a democracia, está fazendo o Brasil do avesso para proteger a democracia. A democracia, ela não pode existir por ela mesma. O Supremo não pode existir por ele mesmo. O Estado, Brasil, não pode existir por ele mesmo. Não é um fetiche. São as pessoas. O Estado é feito, foi construído lá atrás para as pessoas. Vejam, antes do Estado, existia o homem vamos dizer assim, o homem na selva. Antes dessa entidade abstrata, cheia de regras, chamada Estado, que Thomas Hobbes chamava de o monstro Leviatã, o homem vivia no estado de natureza, e ali era cada um por si, e imperava a chamada autotutela, aulinha de direito deliciosa com sequilhos em 2 minutos. Ali imperava a autotutela. O que era a autotutela? A justiça com as próprias mãos.
E era um diacho a quatro. Se bem que estamos voltando um pouco àquilo. Era um diacho a quatro. Mas havia liberdade total. Cada um podia fazer, imperava a lei do mais forte. Quem tinha as unhas maiores subiam nas árvores. Em algum momento, esses agrupamentos humanos foram desenvolvendo pouco a pouco pequenas regras, tal, e aquilo foi andando, tal. Em quase todos os lugares do mundo foi criada alguma entidade mais ou menos parecida, com uma versão muito rudimentar do que hoje são cidades, estados, países, com algum feixe de lei. Algumas regras que davam poder a um certo grupo que começava então a ter a responsabilidade de dirigir a maioria do grupo, impor leis ou regras e fiscalizar se estavam sendo cumpridas e punir quem descumpria. Quando o Estado foi criado, essas organizações que foram dando origem ao que podemos hoje encarar como os Estados foram criados, significa que o homem deu ao Estado, abriu mão de promover a autotutela, a justiça com as próprias mãos. E conferiu ao Estado isso. Toma aqui, Estado. Não existe mais autotutela. Agora você vai, então, todos estaremos, sob o império da lei. Tá, civilizatório, né? Tá certo. Mas tudo isso aconteceu porque se chegou à conclusão lá atrás de que era melhor assim, porque no estado natural, os homens, era muito arriscado viver, era uma barbárie viver. Então nós chegamos à conclusão, senhor tirano e senhorinha pequena tirana, que o Estado passou a existir e o homem abriu mão de uma fatia importante da sua liberdade para o Estado existir. Porque considerava que uma vez o Estado sendo o império da lei e transferindo ao esse ente abstrato Estado a possibilidade de criar regras, fiscalizá-las e punir aqueles que descumpriam as regras, seria uma vida melhor assim. Então nós chegamos à conclusão, eu dizia, que o Estado foi pensado e criado em prol do homem. Uma vida melhor para as pessoas, mais digna, inclusive com mais liberdade. O Estado não foi criado para se apossar dos homens. O homem não vive para o Estado. O Estado é que deve existir e ser aperfeiçoado para melhor e em prol do homem, das suas liberdades, etc. Quando nós temos, em algum lugar distante do mundo, um Estado que é dominado por instituições que começam a ficar com um fetiche, com uma tara de que a Constituição é plástica para proteger a democracia. Devemos condenar uma mulher de 17 anos porque pintou uma estátua com batom para proteger a democracia. Condenar pessoas com bíblias, algodão doce e água mineral na mão para proteger a democracia. Pera lá. Aí de fato nós somos os manés? Aí de fato nós somos os tiranetes de quê? Porque assim, aí nós passamos a viver para o Estado e não o Estado para nós. Lá atrás, quando cada um tinha 100% de liberdade, podia fazer o que quisesse, sobrevivia quem tivesse mais força. Abriu-se mão dessa liberdade para criar um Estado legítimo, que fosse nos respeitar. Os nossos primeiros direitos criados, chamados direitos de proteção, direitos de primeira geração, o direito à liberdade, as várias liberdades, né? As várias liberdades. Liberdade de ir e vir, liberdade de você... liberdade de você investir, empreender, não é? Liberdades de associar-se, liberdades de reunir-se, de protestar, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de opinião, direito à propriedade privada, todos esses direitos, depois os direitos de segunda geração, né? Os direitos sociais, né? Depois os direitos de terceira geração, hoje já se fala em direito de quarta geração, quinta geração, não interessa.
A nossa Constituição, doutora Carmen Lúcia, no artigo 5º, está lá o artigo, um inciso que garante aos brasileiros a liberdade de expressão. É inegociável, é ilimitável. Com exceção daqueles limites já postos e conhecidos por todos. Os artigos do Código Penal que diz, bom, o limite da tua liberdade de expressão é a honra do outro. Se você ataca a honra do outro, vai pagar por isso. Como? Vai ser processado por injúria, difamação, calúnia. Ou então, penalmente, ou então civilmente. Vai ser processado para que pague danos morais na extensão do dano causado à honra do outro, à imagem do outro, intimidade do outro, privacidade do outro, etc. Todos que estudamos direito sabemos disso. Bom, dito isso, eu acho que isso é importante para a gente formar pessoal. Pessoas capazes de entenderem o que está acontecendo. Não adianta vir para cá em videozinho de 4, 5 minutos, que nem inclusive uns deputados fazem por aí, só com as palavrinhas, sem educar o povo. Se nós tivéssemos um povo educado, nós não teríamos perdido a liberdade recentemente. Agora, instintivamente, intuitivamente, o povo sabe que o que uns estão fazendo por aí contra o povo, intuitivamente o povo sabe que não é certo. O povo se arrepia com isso. E até mesmo uma pesquisa do Datafolha diz que, o que já é um número imenso, Supremo é motivo de vergonha. Não sou eu quem está a dizer, a palavra, inclusive, vergonha, vem da pesquisa. O Supremo é motivo de vergonha para 58% dos brasileiros. Se o Datafolha, que é aliado desse povo aí do Supremo, está dizendo que é 58%, é porque provavelmente essa vergonha, o percentual de vergonha não é 58%, deve ser muito maior, deve ser aproximado do percentual de reprovação, que chega a ser, em algumas pesquisas, de 87%, em outras de 92%. De reprovação. Mas tudo bem, vamos tomar como se realmente apenas 58% do povo brasileiro tivesse vergonha do Supremo. É um número imenso, pessoal, praticamente 60% do povo tendo vergonha daquela que devia ser uma corte altamente respeitada. Bom, se o Supremo está fazendo tudo pelo bem do povo, por que o povo tem? 58% do povo tem vergonha do Supremo? Por que outras pesquisas dizem que apenas 13% aprova o Supremo? Alguém está muito errado. Será que são só 11 cabeças que têm razão? Inclusive com uma delas agora chamando a Carmen Lúcia, uma cabeça, chamou 213 milhões de brasileiros de pequenos tiranetes. Isso é uma vergonha e é por isso que o povo tem vergonha deles. Mas, olha, eu acho o seguinte, eu acho que o povo devia ter ainda mais vergonha do Congresso Nacional, dos deputados federais e senadores que vão lá bater na porta, pedir voto, dizendo, olha, vote em mim. Os deputados, vote em mim porque eu sou deputado, serei seu representante. O senador, vote em mim porque eu e mais 2, que são 3 por estado, seremos seus senadores representantes do seu estado. Sabe por que o STF toma essas medidas todas? Eles dizem que é para salvar a democracia, mas são medidas que desrespeitam os direitos dos brasileiros. Você sabe por que o STF faz isso? Inclusive agora solapando a liberdade de expressão? Porque os congressistas, os parlamentares, os deputados e senadores gostam da ideia de um país em que o povo não possa falar, debater, aprender, discutir, pesquisar na internet. Há pouco tempo houve uma deputada do Rio de Janeiro que apresentou um projeto de lei visando tornar crime quem criticasse político. É tudo que político quer, a maioria esmagadora deles. Um povo que tenha medo e que seja entupido, calado nas redes.
porque é nas redes onde se fala hoje. Supremo é motivo de vergonha para 58% dos brasileiros. O levantamento foi realizado pelo Datafolha. O levantamento realizado pelo Datafolha aponta que 58% dos entrevistados, 58%, avaliam que o Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, é motivo de vergonha. A pesquisa foi divulgada nesta sexta-feira, dia 27. Apesar do elevado número, ainda assim, o Supremo não lidera o vergonhômetro. Por exemplo, como eu disse, o Supremo, 58% do povo diz que tem vergonha do Supremo. Agora, 59% diz que tem vergonha dos senadores. Outros 58% diz que tem vergonha dos deputados. E 56% diz que tem vergonha de Lula. Que coisa. Vereadores, eu conclamo vocês dos 4 cantos do país afora. A vereança é importantíssima. O Brasil nasce na municipalidade. Somos então mais de 5.000 câmaras municipais. O salvamento do povo e da nação deve começar na municipalidade. Os parlamentares municipais são importantíssimos. Vereadores, comece um grande movimento de salvamento da nação, explicando para o povo, debatendo junto ao povo. Abram espaço pelo menos uma vez semanal, pelo menos uma vez a cada 15 dias, numa sessão nobre, dando meia hora, 30 minutos para pelo menos 6 pessoas do povo, por 5 minutos cada uma, falar o que estão achando do Brasil. Mas esse espaço não dê apenas para o municipal, não crie esse espaço para o debate municipal, não. Esse é para falar o que está achando do Brasil macro, do Brasil central, do que estão fazendo com o Brasil a partir de Brasília. Vocês não são piores do que os vereadores do século XIX. Ainda no tempo do Império, do Segundo Império, no século XIX, isso está registrado em pesquisas de historiadores que vão à fonte primária. O professor Murilo, um grande historiador, antes de falecer há pouco tempo, um dos últimos livros, se não o último livro, foi sobre isso. Ele foi em busca das atas das câmaras de vereadores, Brasil afora, nos rincões mais distantes, e concluiu que em alguns momentos no Brasil, em relação a alguns temas de interesse nacional, mesmo sem internet, sem televisão, no tempo do Império, houve uma comunicação e uma interligação entre muitas câmaras de vereadores dos 4 cantos do Brasil, que sobre alguns temas nacionais que, vamos dizer, o Congresso Nacional da época ou que o Executivo da época estavam tomando contra a vontade do povo, as câmaras movimentaram o povo na base do país, na municipalidade, e conseguiram fazer pressão para que o rumo do país não fosse um rumo contrário à vontade popular. Vereadores univos. Hoje com a internet, então, vamos lá, os vereadores conservadores. Vamos lá. Deixe seu like. Eu quero dizer também, vocês também, nós todos devemos nos unir. Agora nós temos, a internet foi uma até essa famigerada decisão. A internet foi até até essa famigerada decisão do STF. A partir de agora a coisa vai exigir mais resistência. Então, cuide dos canais. Vigiai pelos canais que vocês gostam. Como? Comecem vigiando vocês próprios. Não escrevam palavras que vocês possam achar que vai prejudicar vocês e o canal. Compartilhem como vocês nunca compartilharam. Comentem com responsabilidade e prudência como vocês nunca. Não esqueça do like. Se inscreva nos canais. Sabia que mais de 70% dos 4 milhões que veem esse canal por mês, mais de 70% não são inscritos? Inscreva-se. Indique o canal. Aprenda também a patrocinar os canais que vocês gostam.
tem que fazer esse sacrifício. Há várias formas. O dono do canal aí, cada qual que vai falar. Por exemplo, vão ter aqui a aba Seja Membro. Clique na aba Seja Membro. Torne-se membro do canal. Por exemplo, vão aqui no primeiro comentário fixado. Há um link onde vocês clicando, vocês podem ir para a loja virtual e adquirir essa linda camiseta de protesto, que significa que nós nunca seremos uma Venezuela do Sul. Vereadores, para começar esse movimento lindo, Brasil afora, e se começa pelo começo, vão ser uma câmara, outra câmara, daqui a pouco muitas câmaras. Comecem fazendo uma moção de repúdio à senhora Carmen Lúcia por chamar 203 milhões de brasileiros trabalhadores de pequenos tiranos que querem liberdade de expressão na internet. Façam uma moção de repúdio imediatamente a Carmen Lúcia. Vão até a rádio local, expliquem para a população que estão fazendo essa moção de repúdio. Procure jornais locais, os sites, os perfis de redes sociais mais vistos. Adiante!